Vamos ao texto bíblico esta noite, Romanos capítulo 5, verso 1. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. A palavra-chave neste texto, depois da fonte de tudo bom que é Cristo Jesus, a palavra-chave é paz. Paz. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando você vai a Jesus, quando você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é paz. Paz. Interessante. Se você está doente e você vem à igreja e você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é saúde, é paz. Se você está endividado até o pescoço, não sabe como saldar suas dívidas, e você vem à igreja e se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é 20.000 reais caindo dos céus, é paz. Se você está sem emprego e você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá não é emprego, é paz. Se teu casamento está destruído ou semi-destruído e você se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é paz. Se teu filho está nas drogas ou está em caminhos errados, se autodestruindo e fazendo você sofrer, e você vem uma noite como esta para a igreja e se entrega a Jesus, a primeira coisa que Jesus faz não é tirar teu filho das drogas, é colocar paz em teu coração. Por quê? Acaso Deus não sabe os dramas que vivemos? Acaso Deus não conhece as circunstâncias difíceis que nos envolvem? Acaso Jesus não está interessado em entrar na tua vida e colocar as coisas em ordem? Claro que sim. Eu já disse ontem, já disse muito, você é a coisa mais preciosa, mais linda que Deus tem nesta vida. Deus te ama. O que mais Deus quer é ver você feliz, com a família feliz, com saúde emocional, com saúde mental, com saúde física. O que mais Deus quer é que você realize seus sonhos, que você envelheça vendo seus filhos, seus netos felizes, prósperos, encaminhados. Deus quer ajudar você. Então, por que não tira teu filho das drogas? Então, por que não arruma os problemas familiares? Então, por que não te ajuda a sair das dívidas? Então, por que não te dá um bom emprego? Ah, não, querido, não estou dizendo que Deus não pode entrar nessas áreas. O que estou dizendo é que o primeiro que Deus te dá é a paz. E por que paz? Por um simples motivo. Quando o ser humano se distanciou de Deus, separou-se de Deus, a primeira coisa que o inimigo colocou em seu coração foi o medo. Medo, contrário da paz. Você sabe que antes de Adão e Eva caírem no pecado não existia medo. Não existia medo. O médico apareceu, o medo surgiu, apareceu no momento em que eles se afastaram de Deus e caíram no pecado. A primeira coisa que o inimigo colocou, o primeiro sentimento negativo que colocou no coração de Adão e Eva foi o medo, como dizendo assim: se eu colocar medo, já não preciso fazer mais nada. O medo sozinho vai se encarregar de destruir a vida destes dois. E é isso que acontece. O medo é a origem de todos os nossos problemas. Se você está endividado, o problema é o medo. Se você está sem emprego, o problema é o medo. Se teu filho está nas drogas, o problema é o medo. E agora eu sei que você vai discutir, vai dizer: pastor, não é assim. Mas infelizmente é assim.
E vou mostrar tudo isso ao longo da mensagem desta noite. Por isso, porque quando você se afastou de Deus, a primeira coisa que o inimigo colocou em seu coração é medo, para que o medo se encarregasse de destruir tua vida por completo. Quando você se devolve a Jesus, a primeira coisa que Jesus te dá é tirar, o que Jesus faz na tua vida é tirar o medo e colocar a paz. Porque agora com paz, as coisas, as circunstâncias vão cambiar radicalmente na tua vida. O que você não podia antes com medo, agora com paz você vai conseguir. Lembram-se da história de ontem, de Agar. A história está em Gênesis, capítulo 21. Vejam, vou ler um versículo da história de Agar. Lembram o que disse de Agar? Agar estava no deserto, desesperada, pensava, já não consigo fazer mais nada. Deixou o filho debaixo da árvore, foi lá, olhando para o lado oposto, chorando, dizendo, já não quero ver quando meu filho morrer, estou perdida, estou acabada, estou destruída. E então aparece o anjo, e veja o que o anjo diz. E ouviu, então, o versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, não tenhas medo, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde onde ele está. Não tenhas medo. A primeira coisa que o anjo disse para Agar, quando estava ela aqui, no chão, destruída, acabada, perdida, não tem saída, agora só a morte, não quero ver que meu filho morra. E imagina que teu filho pode estar morrendo de sede, ou morrendo nas drogas, ou morrendo na promiscuidade, destruído, e chega um momento em que você diz, não tem mais que fazer por ele, acabou tudo para mim. E nesse momento o anjo de Deus aparece e diz, não tenhas medo. Teu problema não é que teu filho está nas drogas, teu problema é que teu coração está cheio de medo. Teu problema não é que não tem emprego, não é a crise, teu problema é que teu coração está cheio de medo. Não tenha medo. E então a mão poderosa de Deus arrancou o medo do coração de Agar e colocou a paz. E agora, quando Agar se levantou com paz, seus olhos se abriram e ela viu que o poço estava aí. A saída estava aí. A solução estava aí. Só que ela, com medo, não enxergava a saída. Isso é o terrível, o cruel que o medo tem. Te cega. Te faz afogar num copo de água. Te leva para o desespero. A saída para o drama que você está vivendo está aí, mas você não enxerga. E não vai enxergá-lo enquanto, não vai enxergar a saída enquanto o medo dominar teu coração. Por isso, quando você vai a Jesus, a primeira coisa que ele faz é arranca o medo de teu coração e coloca paz. Paz. Como é que o medo destrói tua vida? Eu não sou psicólogo, mas eu vou falar do medo não desde o ponto de vista psicológico, mas desde o ponto de vista teológico. Deus criou você como uma unidade que não se pode separar. As tuas faculdades físicas formam teu corpo. As tuas faculdades mentais formam tuas ideias, teus pensamentos, tuas faculdades emocionais, teus sentimentos. Você é um ser espiritual.
Você é um ser completo. Não tem como você querer ser apenas físico, biológico, não. Os animais podem ser, você não, você é ser humano. E mesmo você não querendo, querido, você é um ser espiritual. Outro dia alguém disse para mim, pastor, eu não sou espiritual porque eu não acredito em Deus. O fato de você não acreditar em Deus não quer dizer que você deixa de ser um ser espiritual. Sim, mas eu não acredito em Deus. Está bem, pode não acreditar em Deus. Vou te fazer uma ilustração. Você é um ser físico, biológico. Mas você não acredita na fome. Tudo bem, você pode não acreditar. Mas quando chega a hora de comer, vai procurar comida. Mas você não acredita na fome, mas vai comer. Mas você pode escrever 50.000 livros dizendo que a fome não existe, mas vai comer. Você pode gritar, proclamar aos quatro ventos que a fome não existe, vai comer. Porque isso não depende de você, não depende do que você acredita. Você é um ser físico, biológico. Aceite ou não aceite, é assim Deus te criou. A mesma coisa acontece, você é um ser espiritual, não acredito, pode gritar que não acredita, pode escrever livros dizendo que não acredita, mas teu coração sente falta de Deus. Você nunca vai ser completo sem Deus. Agora, o que faz da vida uma vida com sentido? Para ter uma vida completa, uma vida com sentido, você tem que estar no Deus da vida. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Quando você está em Cristo, a tua vida está completa, está íntegra. As faculdades mentais, físicas, espirituais, todas juntas. Você em harmonia. Então tudo que você realiza com seu ser inteiro. E tudo que tuas mãos tocam prospera, progrede. Mas o que acontece quando você se afasta do Senhor da vida? Quando você se afasta de Jesus, que é a vida, você entra no território da morte. Não para de viver, mas já está no território da morte. E sabe o que acontece aqui? Se apodera do medo. Por quê? Seu coração, seu ser inteiro se desintegra, se faz pedaços. E aí você não pode enfrentar os dramas da vida. Aí você não tem mais condições de enfrentar as circunstâncias da vida. Aí você se esconde. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Se esconderam. Por que se esconderam? Porque tive medo, disse Adão. Uma das coisas que o medo faz é te fazer esconder. Esconder da vida. Esconder da realidade, esconder de ti mesmo. Adão e Eva se esconderam detrás de uma árvore. Às vezes você inventa o orgulho, a soberbia para se esconder por trás daquela roupagem de orgulho, de soberbia. Existe um menino trêmulo, destruído pelo pecado, com medo de vencer, medo de viver. Você grita, mas por trás desse grito há uma criança chorando, desesperada, com medo. Você compra, e por trás desse compra, há uma criança que não sabe como preencher o vazio do coração humano. E você não percebe. Então aqui você joga a culpa na esposa, no esposo, no filho, na situação política, na situação financeira do país, na crise. Joga culpa no vizinho, joga culpa nos pais que não te amaram, que não te ajudaram. Joga culpa no irmão, joga culpa em todo mundo. E finalmente joga culpa em si mesmo. E então você acha que o único que você merece é morrer e pegar um revólver e se dar um tiro.
Muita gente termina assim. Agora, a vida é tão simples. Porque em lugar de estar se escondendo, se defendendo, através do orgulho, da mentira, de projetar uma falsa imagem, se em lugar de fazer essas coisas, você reconhecesse que precisa de Jesus e voltasse a Jesus, ao chegar a Cristo, encontraria o sentido da vida. Quando você vai a Jesus, Jesus recolhe os pedacinhos de sua personalidade, das suas emoções destruídas, e vai juntando os cacos e fazendo você um ser vivo, pleno, com sentido de novo. Por isso que a Bíblia é um permanente livro de convite. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Quando você se entrega a Jesus, as circunstâncias não mudam. Você está enfermo. Você se entrega a Jesus. Não quer dizer que no dia seguinte você está curado. Mas quando você se entrega a Jesus, no dia seguinte deixa de ter medo. E enfrenta a enfermidade, não com a atitude do derrotado, abandonado, injustiçado, mas com a atitude do vencedor em Cristo. Porque você sabe que aconteça o que acontecer, a tua vida está nas mãos de Jesus. Tem outra coisa. Quer outro exemplo bíblico disso? Pedro. Lembra a noite em que Pedro estava no mar de Galileia, tormenta, chuva, trovão, escuridão, água entrando no barco. E Pedro pensava, estou acabado, estou perdido, vou morrer, vou me afundar. E naquele momento aparece Jesus. E sabe, a primeira coisa que Jesus disse é, sou eu, não tenhais medo. Quer dizer, o problema dos discípulos aquela noite no mar de Galileia não era a tempestade, não era a escuridão, não era a tormenta, não eram as ondas gigantescas. Tudo isso existia, mas isso não era o problema. O problema era o medo do coração. E quando Jesus chegou, ele não acalmou a tempestade. Ele acalmou a tempestade em outras circunstâncias, mas naquela ocasião não. Ele não acalmou a tempestade. O que fez? Tirou o medo do coração de Pedro. E quando Jesus colocou a paz, esse covarde Pedro, que um minuto antes estava chorando, desesperado, vou morrer, acabou, já não posso mais, estou perdido, estou destruído. Quando o medo saiu do coração e entrou a paz, ele se levantou como um gigante. E disse, Senhor, faz que eu caminhe por cima da água. E Jesus lhe disse, agora você pode, Pedro. Agora você já não tem medo. Agora teu coração está cheio de paz. E aquele Pedro começa a pisar em cima da água. Havia tormenta? Sim. Mas que importa a tormenta, se agora teu coração está cheio de paz? Havia escuridão? Claro que sim. Mas que importa a escuridão se teu coração está cheio de paz? Oh querido, às vezes nós os cristãos queremos soluções instantâneas, miraculosas de parte de Deus. Mas Deus quer solucionar teus dramas. Primeiro, curando teu medo, enchendo teu coração de paz. E agora, o melhor instrumento para resolver teus problemas vai ser você mesmo, mas você cheio de paz. Porque você com medo é um derrotado, é um fracassado. Vai viver sempre uma vida mentirosa, uma vida inventada por você, uma vida que não existe, escondendo-se de tudo. Mas quando você tem paz no coração, você se mostra. Você encara a vida com atitude vitoriosa. E Deus tem sonhos fantásticos para você. Sabe que ao longo da minha vida,
eu encontro pessoas... Eu faço evangelismo no mundo, sabe? Em diferentes países, em diferentes circunstâncias. Encontro gente pobre, acabada, destruída pela vida, marginais, delinquentes, prostitutas, gente que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Mas também encontro gente extraordinária, cidadãos de respeito, de posição social elevada, de posição financeira extraordinária, gente que aparentemente não faltaria nada na vida deles, e no entanto, os primeiros e os segundos, em algum momento da vida, dizem: Senhor, eu preciso de Jesus, meu coração está vazio, minha vida não tem sentido, não sei o que fazer. O fato de você estar presente esta noite não é apenas a cortesia que você demonstrou com um amigo que te convidou para vir à igreja. O fato de você estar presente nesta noite é que teu coração está buscando. E teu coração seguirá buscando a vida toda. E essa búsqueda chegará ao fim quando você finalmente se entregar a Jesus. Então não terá mais que correr. Então não terá mais por que se esconder. Então não terá mais por que temer. Porque Jesus terá concedido para você a paz que te capacita para viver uma dimensão da vida que talvez até hoje você não conhece. Eu conheci há muitos anos atrás o dono de uma fábrica de farinha, um homem cheio de dinheiro, mas um homem vazio, prepotente, soberbio, orgulhoso. O dinheiro que pode ser uma bênção nas mãos de aqueles que temem a Deus, torna-se uma maldição nas mãos de aqueles que não têm o temor de Deus. O dinheiro às vezes é usado para explorar, para abusar, para controlar a vida das pessoas. E este homem usava o dinheiro dessa maneira. Gritava. Podia pagar o salário, sexta-feira, às 4 da tarde, não pagava. Uma fila enorme de gente esperando o salário. Por que não paga? Porque, no fundo, o que ele queria era ver aquela fila enorme de gente dependendo dele. Crueldade. Apenas crueldade. Injustiça humana. Foi enlouquecendo, até que um dia tiveram que levar ele para o hospício, louco. Depois de um tempo saiu do hospício, ficou em casa, ainda aéreo. Ficava andando pela rua, todo ido assim. Não tinha noção da vida, da realidade. Até que um dia entrou na igreja assim e recebeu a palavra de Deus em seu coração. E nunca teve tanta paz em sua vida como quando ouviu a pregação aquela noite. Quando terminou a reunião, procurou o pastor e lhe disse: quero uma Bíblia. E começou a estudar a Bíblia. Agora voltou para casa com a Bíblia na mão. Voltou para casa com a Bíblia na mão e não se afastava da Bíblia. Dormia com a Bíblia, se levantava com a Bíblia, tomava café da manhã com a Bíblia, andava com a Bíblia, na rua com a Bíblia, na casa com a Bíblia, em todo lugar com a Bíblia. E a família olhava para ela e entre eles diziam: a loucura agora lhe deu pela Bíblia. O que ninguém sabia é que o Espírito de Deus estava trabalhando nesse coração. Estava trabalhando nesse coração e de repente seus olhos começaram a se abrir. O medo fugiu, chegou a paz. E agora com paz seus olhos se abriram para a vida,
e percebeu o que estive fazendo toda a minha vida, maltratando as pessoas, abusando do dinheiro que tenho, do poder que a vida me deu. Sua vida se transformou por completo. E um dia entrou ao tanque do batismo para ser batizado. E o testemunho da sua vida impressionou tanto a família, que a família toda veio para a igreja e entrou no tanque do batismo. Ontem de manhã eu preguei uma mensagem de Ageu, e eu quero ler esta noite para vocês de novo um versículo dessa história que deixei de propósito para ler esta noite. Vejam o que diz Ageu capítulo 2. Versículo 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar que darei a paz. Neste lugar, aqui na casa de Deus, algo acontece neste lugar. Quando você sair daqui esta noite, nunca mais você será a mesma pessoa. Porque neste lugar, eu te darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar, terminarão tus tristezas, tus angústias, tuas lágrimas. Neste lugar, ficará enterrado para sempre teu medo. E você encarará a vida de uma maneira completamente diferente. Querido, você está vivo e não está vivo sem motivo. Deus tem um plano lindo para a tua vida. Talvez você ainda não descobriu esse plano. Você precisa entregar seu coração a Jesus. Você precisa dizer: Senhor, tira o medo, coloca paz. Só Jesus pode fazê-lo neste lugar.